Boa noite. Como é maravilhoso estarmos aqui reunidos, contando através das nossas vidas o testemunho, adorando ao Senhor de todo o nosso coração. É muito bom estar aqui, porque nós já fomos escravos, já nos entregamos a tantas coisas que não agradam o coração de Deus. E hoje nós estamos aqui para testemunhar e para dizer o quanto o Senhor é bom nas nossas vidas, para dizer que Ele nos resgatou, e todos os dias nós precisamos pedir que Ele nos resgate novamente, porque a nossa carne, a nossa natureza humana está em constante luta com o nosso espírito, e que a nossa canção sempre seja que o Espírito, pedindo que o Espírito Santo habite o nosso coração, transforme o nosso caráter, a nossa mente. Que essa noite, você que ainda não fez esse compromisso com Cristo, não se entregou totalmente a Cristo, que essa seja a sua canção. E se você já se entregou a Cristo, que todos os dias você peça que a sua carne morra e que você clame ao Senhor pedindo a ajuda dEle, a intervenção dEle, porque sem Ele nós não podemos, mas Ele nos libertou e nós somos livres. Amém? Fique de pé, vamos juntos entoar esta canção. Que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Transformado, nosso viver é transformado. E nós passamos a ser aquilo que o Senhor planejou. E nós passamos a ser a sua imagem, Deus, a sua semelhança. Só contigo nós vencemos o pecado. Só contigo, Deus. Só contigo, Deus. Então liberta-me de mim, cante isso. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Transforma nosso viver, transforma o nosso caráter. Que o teu Espírito Santo tome conta das nossas vidas, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente. Tudo é teu, nós somos teus, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Tudo na paz, queridos. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa realmente tomar lugar no nosso coração completamente.
conforme essa canção que declaramos. Amém, meus amados? Todos sejam bem-vindos, que bom estarmos juntos, você aqui conosco, quem está nos acompanhando por meio dessa transmissão do culto, que o Senhor te abençoe e guarde teu coração. Você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo nessa casa de oração, nessa comunidade que deseja expressar o amor de Deus pela sua vida, que seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Gostaríamos, irmãos, passar aqui alguns recados rapidamente. Quero lembrar os irmãos que amanhã, pela manhã, às 6h30, nós teremos aqui um tempo de oração, tá? Só enfatizando mais uma vez que nós não vamos mais manter nas quintas como era, mas sim passará nas quartas-feiras. Então amanhã, 6h30, passaremos um tempo de oração. Logo, 7h, nós iremos ter um café, um tempo de comunhão. Você que puder vir, venha. E puder participar também conosco do café, participe, tá joia? Será um tempo muito abençoado. Outro aviso, queridos, é para os jovens adolescentes. Já está com data marcada o encontro dos jovens e o adolescente, tá? Rede Teens, o pessoal está muito animado e já está aí toda a expectativa para acontecer. E eu quero que você tenha expectativa no seu coração. Já encoraje os pais, está orando pelos seus filhos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus nesses dias, amém, queridos? Há uma promessa de Deus que diz que os filhos, eles vão mais longe do que os pais, eles são como flecha das mãos do guerreiro. Qual é o entendimento dessa palavra? Como flecha, no sentido de mais longe do que os pais. Olha que maravilha, de mais longe no reino, de conhecer mais Jesus, ser mais crente do que nós. Que assim seja, amém, queridos? Que assim seja. Queridos, outro aviso, nós queremos primeiramente louvar a Deus pelos irmãos que já estão abençoando com o bazar missionário. Saiba que será muito abençoador, logo estará acontecendo de uma forma, um preço bem acessível para abençoar muitas pessoas, tenham certeza disso. E o que vai reverter também vai ser bênção, tanto para aqueles que irão no dia estar adquirindo ali um preço bem acessível, será uma bênção, e onde chegará também este recurso para os missionários, para as missões. Irmãos, tudo é para abençoar. Você que já tem contribuído, glória a Deus, mas você que ainda deseja, aproveite essa oportunidade de ofertar algo que talvez você não usa, isso pode reverter para abençoar muitas pessoas, tá joia? Então fica aí mais uma vez o desafio do bazar missionário para recebermos doações. Queremos nessa hora, irmãos, adorar ao Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Render ao Senhor graças porque Ele é bom, assim diz a palavra. Provai e veja que o Senhor é bom. Nós temos provado a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Você concorda, irmãos? Testemunhado da provisão do Senhor, como Ele tem sido fiel em nossas vidas. E nós estamos aprendendo com o Senhor a também manifestar um coração desprendido daquilo que é passageiro e se apegar naquilo que é eterno. Quero chamar você nessa hora a colocar de pé, queridos. Nós vamos continuar louvando e engrandecendo ao Senhor. Logo, você que deseja nessa noite ofertar, dizimar, poderá fazer isso durante o louvor. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos.
Nós somos filhos de Deus. Jesus nos resgatou e agora nós somos filhos de Deus. Amém? Nunca se esqueça disso. Você é filho de Deus. Você não é escravo. Você não é escravo do medo, não é escravo dos desejos carnais. Você não é escravo da depressão. Você não é escravo. Você é filho de Deus. Amém?
de Ti. Oh, vem lapidar as nossas vidas. Oh, vem Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja moldando o seu coração, moldando o seu caráter e te lapidando. Que essa seja sempre a sua oração. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Irmãos amados, nós vamos nessa noite continuar ministrando essa série de mensagens, princípios bíblicos para viver melhor. Gostaríamos, irmãos, compartilhar uma palavra que se encontra num texto muito conhecido na palavra, em 1 Samuel, no capítulo 25. Eu vou deixar essa referência, você que esteja nos acompanhando, ou você gosta de tomar nota, eu te encorajo você a notar as referências para você, pode debruçar na palavra durante a semana, fazer o seu devocional, meditando na palavra, e isso eu creio que levará a gente a crescer mais, a absorver o máximo possível da palavra do Senhor. Queridos, nessa noite nós iremos falar sobre um princípio a qual a palavra de Deus nos ensina, sobre como desfrutar de relacionamentos saudáveis. Como viver melhor se não for por meio de relacionamento saudável? Primeiramente, parte de um relacionamento com Deus, e este relacionamento com Deus vai se refletir também no nosso relacionamento de uns para com os outros. Nós podemos medir como está a nossa vida com Deus através do relacionamento que temos de uns para com os outros. Você pode perceber quando você está mais sensível à presença de Deus, você é mais paciente, é mais manso, tem muito mais domínio próprio. E o contrário disso, tudo acontece quando a gente vai se afastando da presença do Senhor, logo é tomado por uma irritabilidade, por uma incompreensão, logo a gente se ira, a carne está falando, essa natureza pecaminosa está gritando. Por isso podemos medir como está o nosso relacionamento com Deus, através do relacionamento de um para com os outros. É um termômetro que eu posso medir na minha vida espiritual, através do relacionamento que tenho de uns para com os outros. Se falar em termômetro para medir como está verdadeiramente a nossa vida com Deus, é fácil colocar este termômetro na vida daqueles que não convivem comigo. É fácil logo dizer assim, você é uma bênção, porque eu posso me esforçar e dar a minha melhor versão para você. Mas o termômetro que eu mais gosto de saber como de fato estou, é através daqueles que convivem comigo, a saber, da minha família. É um termômetro para que eu possa mesmo me examinar como está de fato a minha vida com Deus, como está a minha vida diante do Senhor. Guarde esse princípio, queridos. Nós podemos medir como está a nossa vida com Deus através dos relacionamentos. Por isso que o mandamento se define, resume em amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando amamos a Deus, logo iremos também manifestar este amor para com o próximo. E nessa noite, irmãos meus, nós iremos aprender uma mensagem e princípios através de uma passagem que Davi teve em sua história, talvez uma passagem que passa despercebido na trajetória de Davi. Semana passada nós falamos de uma passagem que ele teve, uma parte em que ele foi tomado por uma insatisfação e assim pecou contra Deus. Mas hoje há uma questão que revela muito a vida de Davi como um homem, um ser humano. Eu gosto muito de observar esses detalhes na palavra de Deus, que vai mostrar que eram pessoas sujeitas aos mesmos sentimentos, sujeitas aos mesmos erros que eu e você, para que possamos identificar, pera lá, tratava-se de pessoas de carne e osso. Por mais que tantos anos que foi atrás, a geração das pessoas, a geração de Davi, não eram pessoas diferentes de nós, irmãos meus. Isso para identificar que é o mesmo Deus, e nós temos que entender o que mudar a vida deles foram andar sobre os princípios da palavra de Deus. Mas hoje nós gostaríamos de falar dessas três pessoas, Davi,
Nabal e Abigail. Se encontra na passagem em 1 Samuel, no capítulo 25. Davi estava fugindo do rei Saul, que implacável estava perseguindo ele a fim de matá-lo. No capítulo 24 diz que Saul, ele entrou numa caverna a fim de esvaziar o ventre. Você sabe o que significa isso, né? Olha que expressão interessante. Dá licença que eu vou ali esvaziar o ventre. Então, Saul foi esvaziar o ventre na caverna. Mal sabia que lá dentro estava Davi e mais ou menos ali uns 600 homens que era o seu exército, escondido lá. Os homens de pronto falaram para Davi: Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Só passar a espada. Davi disse: longe de mim pecar contra o ungido do Senhor. Longe de mim. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui, que princípios é mais importante do que oportunidade. Era uma oportunidade que estava diante de Davi? Sim, mas o que ele valorizou? Princípio. Eu não toco neste homem, é ungido do Senhor. Se tiver alguma coisa que tratar, é Deus que vai resolver com ele, não sou eu. E Saul saiu da caverna, só que Davi havia cortado ali um pedaço da capa e disse: olha, isso aqui é a prova que eu sou inocente contra ti, não tenho nenhum mal contra ti. Aí Saul fez aquele teatro como se estivesse demonstrando arrependimento e assim desistiu de caçar Davi. Davi não acreditou nessa expressão dele de demonstrar que agora estava arrependido, que iria apaziguar todas as coisas. Não, ele continuou no deserto, Davi e os seus homens. Lá no deserto, ele conheceu alguns pastores que cultivavam as ovelhas, muito rebanho. E o que eles fizeram? Eles foram como um muro que cuidava daquelas ovelhas, que cultivava, ajudava os demais pastores a guardar aquelas ovelhas, guardar aqueles animais. Noite e dia, nenhum ladrão sequer roubou, porque Davi estava ali cuidando como se fosse dele, já sabia como que era cuidar de ovelhas. E ele não pegou nada, mesmo talvez sentindo o direito: olha, eu posso usufruir disso porque eu estou cuidando, não, mas só que não é meu. E estes pastores também são funcionários, eu não posso me atrever por isso. Pois bem, queridos, resumindo um pouco, tudo isso você pode ler no capítulo 24, falando sobre um pouco dessa passagem de Davi. Davi está também melancólico, porque no versículo 1 vai dizer que o seu mentor, o seu discipulador espiritual morreu, o profeta Samuel. E conta logo essa passagem de um homem chamado Nabal. Nabal era um homem, queridos, que resumidamente, o que se define na história de Nabal? Nabal, ele simplesmente era um homem que o que ele mais tinha na sua vida era uma pobreza muito grande. Daqui a pouco eu vou dizer sobre isso. Mas preste atenção numa coisa: Davi, neste contexto, trata-se de uma pessoa ofendida. Davi é o ofendido. Ele recebeu o mal pelo bem. Daqui a pouco você vai entender por que ele recebeu o mal pelo bem do que ele havia feito. E nessa reação que ele teve, por ter recebido o mal pelo bem que ele fez, ele sentiu no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ele sentiu ofendido. E toda pessoa que sente ofendida ou que está magoada, ela acredita que tem direito de fazer alguma coisa. Pessoa que está magoada, pessoa que está ofendida, pessoa que está com ressentimento, tem direito de alguma coisa? Não tem direito, porque mágoa não dá direito para ninguém, porque é uma prisão. Quem está sob um sentimento de mágoa ou de ofensa não tem direito, porque é uma prisão. E Davi, neste contexto, trata-se de um personagem da vida real de hoje, de alguém que está ofendido. Agora sim, vamos para o próximo. Nabal, ele é o ofensor. Davi é o ofendido, Nabal é o ofensor. É um homem tão pobre que a única coisa que ele possuía era dinheiro.
No versículo 2, versículo 3, vai dizer que este homem era muito rico, possuía muita coisa, muita ovelha, era um homem realmente muito rico, só que era tão pobre, porque o próprio texto vai dizer as suas características. Olha só, as suas características de Nabal, você pode conferir isso no versículo 3, verso 16, versículo 25, Nabal, ele era grosseiro, um homem rico, mas não era generoso, por isso que era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro, tinha dinheiro, mas não era generoso, tinha dinheiro, mas era um homem mau, era um homem grosseiro, pobre da sua mulher, pobre dos seus funcionários, e ele era mau em tudo o que fazia, ele era um homem maligno, filho de Belial, diz a palavra, e não ouvia conselho de ninguém, ele não gostava de ser contrariado, ele não queria ouvir conselhos de ninguém, e era um homem insensato, o seu próprio nome diz isso. O próprio nome de Nabal significa insensato, ou seja, a tolice o acompanha. Olha que definição, a tolice o acompanha, ou a loucura significa o seu nome, assim define este homem. Agora, Abigail é a esposa dele, e ela representa um papel tremendo, irmãos, que tem muito para ensinar eu e você nessa noite. A Abigail, ela se apresenta aqui como aquela apaziguadora, era uma mulher sábia, de boa aparência, e temente a Deus, ela foi um instrumento de Deus. Eu te encorajo você a debruçar nessa palavra, e ler atentamente, e observa, hoje nós iremos aqui apenas fazer uma introdução, mas eu te encorajo você sim, Senhor, me ensina através da vida dessa pessoa, me ensina, porque nessa noite, irmãos, nós não iremos simplesmente falar sobre o texto, mas do texto que é a palavra de Deus, que fale ao nosso coração, amém, queridos? Então vai guardando essas definições, nós já sabemos quem que é o ofensor, quem que foi ofendido, e quem foi aquela pessoa que foi um instrumento de Deus, que trouxe um testemunho tremendo, que nós iremos acompanhar ainda nessa caminhada. O que destrói o povo de Deus, irmãos meus? Porque nós falamos relacionamentos saudáveis, é uma coisa que Deus nos criou, para termos relacionamentos, como é bom, como é agradável, a gente viver unidos, não é? Como é bom, irmãos, mas onde há relacionamento, quer pessoas próximas de nós, ou distante, há o que, irmãos? Ofensa. E essa pergunta não se aplica somente ao povo de Deus, mas eu quero enfatizar essa mensagem aplicando a isso. O que destrói o povo de Deus, querido? O que tem poder de afetar, de interferir num relacionamento saudável? O que tem poder de destruir nossas vidas, nossa caminhada na fé, como comunidade, como corpo de Cristo? Simplesmente, irmãos meus, a falta de não saber lidar com a ofensa, por não sabermos lidar com a ofensa. Na verdade, irmãos, ser bem sincero, quem de nós aqui nunca passamos por uma ofensa, pecamos por ofender alguém, ou ficamos magoados por ser ofendido? Quem nunca? Levante a mão para mim conhecer o mentiroso. Estou brincando, irmãos. Mas quem nunca passou? Quem nunca foi ofendido? Ofendido porque, esqueceram de mim, não citaram o meu nome. Irmãos, é tão perigoso esse negócio, quando a gente quer honrar pessoas e citar o nome, uma dessas. Lembro de um pastor dizendo um testemunho, falou: ainda bem que eu estou aprendendo com o seu erro. Ele foi fazer uma saudação, aliás, uma honra daqueles voluntários que foram uma bênção para a organização do culto de aniversário da igreja. Ele citou um, citou outro, cita de lá, cita de cá. Irmão, só esqueceu de citar a preciosa irmã que fez o bolo do aniversário. Você acha que ela ficou ofendida? Ficou, porque ela não saiu na foto. Não saiu na foto, não falaram de mim, já damos ofensa. Irmãos, nós temos que aprender a lidar com ofensas, temos que saber lidar com esse sentimento que sorrateiramente invade nossa vida, invade nosso coração, nos faz mal e nos deixa mal, é terrível. Isso, nós podemos compreender que corremos risco de sermos ofendidos constantemente. Por quê? Porque é mais fácil que ela nos atinja do que ignorá-la. Quem consegue ignorar facilmente uma
uma ofensa. Por isso constantemente nós corremos risco de ofensas, porque é mais fácil ela nos atingir. Ignora, por favor, não deixa isso falar com você não. Não, mas isso não vai ficar assim. A gente já começa a valorizar isso. É algo que destrói a nossa vida, irmãos, não saber lidar com ofensas. A maioria das ofensas, na verdade, são por mal entendimento, por mal entendido. Queridos, quantas vezes a gente já recuamos ao dizer assim, eu fui muito precipitado, foi mal entendido. Você ficou ofendido, ficou magoado e foi à toa. Mal entendido, foi mal entendido isso. Às vezes uma situação que você interpretou da sua maneira, e quando veio a clara as coisas, e você, olha, realmente, de vez eu esperar o perdão de você, eu que peço perdão, porque eu que fui equivocado, eu que entendi, eu que teve um mal entendido, e a maioria das ofensas é assim, queridos, é um mal entendido. Tem pessoas que estão chateadas com você, mas você nem sabe. No seu coração está em paz, no seu coração você sonda, não tem nada, mas a pessoa está lá ofendida. E você fez alguma coisa? Não. Dentro do seu coração está em paz, sua consciência, ao examinar, você está tranquilo? Sim. Mas se eu falar que alguma pessoa está ofendida com você, mas como assim? Por mal entendido? Por alguma coisa que a pessoa não ignorou, ou a forma que ela fez uma leitura? Isso é tão importante, irmãos, examinar nossa vida. Agora, como nós falamos que entre esses três tem muito para nos ensinar, é Abigail, que nos ensina sábias lições para viver melhor. Como restaurar relacionamentos desfeitos. Irmãos, na Bíblia, a palavra do Senhor vai nos trazer princípios tão importantes, que a atitude de Abigail foi inspirada pelo Espírito de Deus, que vai muito nos ensinar a lidar com ofensas. Principalmente você que está aqui nessa noite, querido, e você, meu pai, Deus me encontrou hoje mesmo. Hoje não tem como correr. Estou até querendo dar um jeito de esquivar, não tem jeito. Se eu levantar agora, eu vou ficar me expondo. Agora ficou estreito, irmãos. Como está realmente nossos relacionamentos, irmãos? Já que a gente facilmente podemos cair nessas ofensas, podemos deixar que Satanás ache lugar em nós. Vamos à primeira lição, que essa mulher de Deus tem muito para nos ensinar. Sabe qual foi a primeira atitude que ela fez? No verso 18, diz o seguinte: quando Davi, ele soube que Nabal estava fazendo uma grande festa, porque estava tosqueando as ovelhas, e tinha uma tradição, quando acontecia isso, eles faziam uma grande festa, davam um grande banquete no Carmelo, e Davi estava no deserto. Davi soube que estava acontecendo essa grande festa. O que ele fez? Enviou 10 dos seus soldados até este homem para saudar, para dizer: Deus abençoe você, é um homem muito próspero. O seu servo manda lhe pedir um favor, que permita que nós demos participar deste banquete. Aí sabe como surgiu a ofensa? Porque este homem, que era um coração totalmente tomado pelo egoísmo, ele disse: quem é Davi? E quem é filho de Jessé? De forma alguma eu vou dar nada para vocês. Estes homens recuaram, chegaram até Davi e disse: olha, aquele homem nos humilhou, nos envergonhou, disse que nem te conhece, não quer nem saber quem é você. Davi, ele disse o seguinte para os seus soldados: tomem a espada. Tomem a espada. Ele jurou em nome do Senhor que amanhã, a essa hora, não ficará vivo nenhum do sexo masculino daquele homem. Todo que envolve a família dele, todo homem será morto. Isso chegou ao conhecimento a um servo, e foi correndo para Abigail contar para ela: olha, minha senhora, aconteceu uma coisa terrível.
O meu Senhor, que não gosta de ouvir ninguém, ou o conselho de ninguém, ele humilhou Davi, humilhou os seus soldados. Aqueles homens foram como um muro para nós, nos guardavam as ovelhas, eles nunca fizeram mal para a gente, fizeram o bem para nós. E agora o nosso Senhor retribuiu o mal pelo bem que ele fez, e já está decretado que amanhã ele vai tomar uma vingança. Ele vai vir, vai destruir tudo aqui, vai acabar com tudo. Abigail tomou a iniciativa. Ela correu ao saber disso. Meu Deus, que loucura que esse homem fez. Oh, meu Deus. Ela foi correndo, fez bolo, pegou ali alguns alimentos, sem o conhecimento, é claro, do esposo, porque se soubesse ia impedir ela. Ela correu rapidinho, fez ali algumas coisas, assou o bolo, colocou, fez pão e fez um monte de coisa. E enviou um dos seus servos: vai à frente, pelo amor de Deus, para encontrar Davi. Vamos até ele. Ela enviou uns presentes para ir já apaziguando a ira daquele homem que estava cego. Davi era um homem íntimo de Deus, com o tempo se tornou, mas até então, nessa altura, ele era um homem que se revelou à humanidade dele, como muitas vezes revela a nossa também, que ele ficou cego de ira, queria agir na justiça própria, ficou tão ofendido, tão zangado. E essa mulher sabiamente enviou presentes, mandou uma comida para ir apaziguando a ira, apaziguando. O que ela fez, irmãos? Tomou a iniciativa. Então Abigail tomou toda a pressa, tudo aquilo que eu falei para você. Está no versículo 18. Sabe, irmãos, diante de uma ofensa ou alguma coisa que interrompeu um relacionamento, irmãos, alguém precisa tomar a iniciativa. Tome a iniciativa. Só assim nós teremos relacionamentos saudáveis. Tome a iniciativa, irmãos. Uma das dificuldades que nós mais temos para restaurar relacionamentos é porque não quer um ou outro ceder. Quem vai tomar a iniciativa? Quer saber quem deve tomar a iniciativa? Aquele que conhece a palavra de Deus. É por isso, queridos, que não é viável que você espere que a pessoa que te ofendeu venha até você e peça perdão, reconcilie com você, porque ela não conhece a Deus. Pastor, mas também ela conhece a palavra de Deus e está na mesma situação. A questão é, quem mais vai ser humilde para tomar a iniciativa? Agora, irmãos, a primeira coisa é tome a iniciativa. Sabe qual é o encorajamento? Independente do quem estava certo ou errado, me perdoa. A Abigail tinha alguma coisa a ver com isso? Não, mas ela chegou ela tomou a iniciativa para reconciliar uma ofensa, para restaurar um relacionamento. Outra atitude, queridos, que marca demais a minha vida: se necessário, assuma a culpa. Quando a Abigail, ao enviar os servos e correndo levar algumas coisas, depois que ela encontrou Davi, o que ela fez? Ela se humilhou, como uma serva, humilhou os pés e disse: olha, perdoa a tua serva, perdão por aquele homem fez, me perdoa, a culpa foi minha. Se necessário, assuma a culpa. Se necessário, assuma a culpa, porque assim ela fez. Agora está outro ponto, irmãos, que nisso a nossa carne grita: de jeito nenhum, a culpa não foi minha. Quantas vezes, irmãos, a gente fica com o coração cheio de mágoa ou ofendido porque não queremos assumir a culpa. Se necessário, assuma a culpa. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Assumir a culpa não me torna culpado. Assumir a culpa não me torna culpado. Pelo fato, vamos pensar aqui, minha preciosa esposa, né? E às vezes há um perrengue e eu tenho que tomar, ou alguém tem que assumir a culpa. Para quê? Para ficar bem. Não importa quem vai assumir a culpa, o que importa é ficar bem. O importante, irmãos, é necessário assumir a culpa para que tudo fique bem. Ceder para a solução em vez de alimentar o problema. E às vezes a gente não quer ceder, queremos ficar alimentando mais ainda aquela coisinha, já se tornou um coisão. Sabe, irmãos, tem pessoas que fazem tempestades no copinho de Santa Ceia. Não é nem no copo d'água, no copinho de Santa Ceia mesmo, porque estão ofendidos em qualquer coisa. Misericórdia. Assuma a culpa para ceder. Quem é culpado não é a questão. Sabe uma coisa?
Jesus, irmãos, Ele assumiu a nossa culpa naquela cruz. Pergunta: Jesus foi culpado? Ele foi culpado? Os pecados, foi Jesus que pecou? Ele tinha culpa daquilo que Ele assumiu em nosso lugar? Não, pelo fato de assumir a culpa, não me torna culpado. Jesus assumiu a culpa em nosso lugar, mas isso não significa que Ele seja culpado. Não foi Ele que errou, não foi Ele que pecou, mas Ele assumiu a culpa, para que através dessa culpa nos trouxesse paz e perdão. Quando a gente assume a culpa, eu estou dando agora um grande passo para perdão, para restauração. Espera lá, o que está nos dividindo aqui? O problema está em quem é a culpa, então é minha. A culpa então é minha. Os dois estão discutindo, um errou em cima do erro do outro. Ele fez, mas também fiz, então perdeu a razão. Aí fica nessa discussão. Você pecou em cima do pecado do outro. Você sabia que muitas vezes nós pecamos em cima do pecado de outras pessoas? E quando pecamos em cima do pecado de outras pessoas, você também não tem autoridade nenhuma para dizer, eu estou certo. Receba isso com muito amor, por favor. Quando pecamos em cima do pecado de outra pessoa, você perdeu a autoridade para dizer, ela precisa agora vir até mim. Não, você. Você pecou em cima do pecado de outra pessoa. Ela ofendeu, eu ofendi também. Pronto. Houve uma maledicência e eu também respondi, pronto. Ela fez o mal, também fiz o mal. Errou em cima do erro de outra pessoa, irmãos. E agora, como vai apaziguar tudo isso? Como vai haver uma reconciliação? Como vai haver uma restauração para que haja um relacionamento saudável? Ninguém assuma a culpa. Espera lá, o problema aqui está em assumir a culpa, então a culpa é minha. Deixa a culpa que então é minha, e agora vocês podem ficar em paz. Alguém que está com inimizade com alguém por causa da culpa, por favor, deixa para mim, eu assumo a culpa foi minha. Apóstolo Paulo ousadamente fez isso em um dos seus discípulos, em que ele havia furtado algo do seu Senhor, fugiu, mas ele se converteu na cadeia junto com Paulo, tornou um discípulo, e agora ele vai retornar para cá. Lá em Filemão você pode olhar isso, retornar agora para o seu Senhor, e disse, se alguma coisa este homem lhe causou dano, coloca na minha conta, que eu pago. Se você ainda está zangado com alguma coisa, eu pago isso, deixa na minha conta. Se esse é para resolver, para ficar em paz, se a dificuldade de achar quem é o culpado, então fui eu, para que resolva, porque pelo fato de eu assumir a culpa, não significa que eu seja culpado. Eu posso assumir a culpa para que haja uma reconciliação. Isso não vai me tirar o sono, deixa eu te dizer. Agora, se eu não assumo a culpa, e principalmente eu tenho um envolvimento nisso, irmãos, a questão é como você vai dormir em paz, como vai desfrutar de uma plena comunhão com Deus, como que as nossas orações vão passar do teto. A questão não é a culpa, irmãos, a questão é quem vai assumir, quem vai tomar a iniciativa. Esta mulher tomou a iniciativa, assumiu até mesmo a culpa para que houvesse paz, para que Davi não cometesse uma loucura. Isso é uma coisa, irmãos, que nós devemos muito abrir nosso coração. Abigail fez enxergar que o futuro de Davi estava em risco. Sabe por quê? Teve um momento que ela começou a falar para ele assim, meu Senhor, você vai sentar no trono ainda de Israel, Deus vai ter uma promessa sobre ti, Deus tem uma promessa sobre a sua vida, você vai manchar o seu currículo, se você fizer essa atitude agora grosseira, isso vai interferir muitas coisas nos planos de Deus. Ela estava falando à consciência dele, olha, pensa o seu futuro, pensa como isso vai comprometer a sua vida se você levar adiante essa ofensa, se essa ofensa tornar em uma ação, e essa ação que você quer fazer a justiça própria com as suas próprias mãos, isso vai comprometer a sua vida, o seu futuro, o seu currículo, a sua história. E com certeza, irmãos, como que Davi entendeu isso? Ele recebeu presentes, recebeu uma pessoa que se humilhou, assumiu a culpa, pedindo perdão, ele foi cedendo o coração, ela foi ministrando sabiamente ao coração dele, olha, não vale a pena, olha o seu futuro, olha as promessas de Deus, tudo isso vai interromper se você agir assim. Nisso eu já estava com o coração quebrantado, isso trouxe ao meu coração, irmãos, quando estava meditando nessa palavra, Deus deseja salvar o seu futuro,
Por isso que hoje eu e você temos que aprender a lidar com uma ofensa, irmãos. Quantas pessoas estão pagando um preço muito caro, porque agiram pelo impulso de uma ofensa. Minutos depois perceberam a tolice que fizeram e não tem mais como voltar atrás. Dentro das prisões existem tantas pessoas lá que agiram no impulso de uma ofensa, comprometeram o seu futuro, comprometeram o seu presente. Estão lá, irmãos, na mágoa. Outros não estão numa prisão, mas outros estão numa prisão sem muro. Poxa vida, uma palavra, uma atitude. Por isso, irmãos, Deus deseja salvar nosso futuro, salvar o seu futuro. Por isso quer intervir hoje nessa ofensa, intervir hoje neste sentimento faccioso, interferir hoje para que este sentimento não impulsione você a tomar uma atitude impensável, inconsequente, a qual vai afetar até mesmo os planos de Deus, a qual tem para o seu futuro. Quando Davi entendeu isso, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça, eu fazer uma coisa dessa, não ia valer a pena. Claro que não valia a pena, Davi. Você conseguiu perdoar um homem agora há pouco, que estava cego, querendo matar você. Você teve a capacidade de perdoar ele, de não relar a mão dele, por ter um senso que ele era um homem ungido de Deus. Você valorizou os princípios de Deus. Agora alguém que você nem conhece pessoalmente, você se sentiu ofendido pela arrogância dele, pela ignorância dele, e você quer matá-lo? Que coração é este? Quando se fala ungido de Deus, ou pessoas de Deus, talvez há uma compreensão maior, mas aqueles que não são, pelo menos não compreendemos que não são. Irmãos, isso é estreito. Por isso que o Evangelho não é uma mensagem simpática. Não é uma mensagem simpática. Davi disse para Abigail: bendito seja o Senhor. Quando ele caiu em si, quando ele compreendeu, meu Deus, que loucura que eu ia fazer. Aí ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu derramasse sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Queridos, se hoje essa mensagem veio ao seu encontro, você pode louvar ao Senhor por abrir os seus olhos ao perceber assim: meu Deus, eu estava indo por um abismo. Olha a atitude que eu estava destinado, certo de fazer. E eu creio, Abigail não está aqui, mas está essa mensagem de Deus. Ainda que eu seja, apesar de mim, mas acima de tudo, Abigail, essa atitude dela é representada pelo Espírito Santo, que toca o nosso coração, que faz a gente se perceber e acordar. Ai, meu Deus, obrigado. Se eu fizesse isso, meu Deus, ia comprometer minha aliança, ia destruir todo o meu casamento, ia perder a confiança dos meus filhos, perder a confiança dos meus pais, perder a confiança das pessoas. Ainda bem que o Senhor me despertou, veio ao meu encontro, me fez enxergar isso. Ele louvou ao Senhor, queridos, mas sabe o que marcou meu coração também? No versículo 39, quando Davi soube que Nabal havia morrido, porque, veja bem, quando Abigail fez o que fez, foi generosa, conseguiu apaziguar a fúria de Davi, ele o abençoou: vai em paz, Deus abençoe, nós não iremos intentar nenhum mal contra você, nem contra a sua casa. Ela volta aliviada, glória a Deus. Ela volta para casa. Quando chega em casa, ela vê o marido bêbado, se embriagou tanto com aquela euforia da festa, que ela não falou nada para ele. Só que na manhã, no dia seguinte, ela contou tudo que Davi ia fazer, e contou também o que ela fez para intervir, para não acontecer isso. Este homem imediatamente teve um infarto. Ele caiu, diz a palavra assim, quase duro. E 10 dias depois, foi o próprio Deus que ceifou ele, morreu. 10 dias depois, quando ele ficou tão impactado com a atitude dele que estava causando, que iria gerar aquela atitude dele, ele ficou paralisado 10 dias e morreu. Aí quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a afronta
que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. Olha só, essa questão não é comigo, trata-se realmente de um ofensor, terrivelmente um ofensor. Deus intervém para que nós não venhamos agir com as nossas próprias vontades, fazer justiça própria. Deus trabalha, Deus quebranta, Deus há de agir. A questão é meu coração em paz com essa pessoa que me fez o mal, sendo que eu fiz o bem a ela, sendo que eu fui generoso a ela. Olha o que eu recebi em troca. Por mais que sentimos injustiçados, ofendidos, por favor, não guarde teu coração nada de rancor e não deixa isso gerar uma ofensa ao teu coração. Entrega realmente diante do Senhor, Senhor Deus, obrigado, só me poupa de não fazer mal nenhum contra essa pessoa, porque ele entendeu, Deus interviu, Deus agiu com justiça. E olha só, o que impactou demais foi essa parte que ele disse: e livrou este servo de fazer o mal. Deus me livre, Deus me livre. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente tem que orar, sim, Deus me livra do mal, e me livra do homem violento, me livra do maligno, mas me livra de fazer o mal, me livra de fazer o mal, Senhor. Você pode sim ser uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa totalmente assim, tenha o domínio próprio, mas não significa, se você dar lugar para uma ofensa, isso poderá transtornar a sua vida e levar você a fazer atitudes impensáveis e destruir o seu currículo, destruir a sua vida. Por isso que a nossa oração, por mais que hoje você está sóbrio, está tudo bem, tranquilo, Senhor, livra-me de fazer o mal, Senhor. Às vezes é uma divergência na esquina, com alguém invadiu a preferencial, você fica cego naquele momento, a pessoa também acha que está na sua razão, não admite o erro, aí já gera uma situação, já gera um perrengue, gera uma ofensa. Calculo que pode dar isso. Por isso Senhor, me livra de fazer o mal, me livra de agir nesses impulsos que muitas vezes vai proporcionar para destruir tudo, vou agir para destruir tudo, se o Senhor não intervir. Davi estava louvando a Deus, não só porque Deus agiu, fez justiça, mas acima de tudo, Senhor, me livrou de fazer o mal. Deus agiu, glória a Deus, mas se eu tivesse tentado fazer o papel de Deus, eu teria que prestar conta com Deus. O juízo não viria sobre aquele que me ofendeu, viria sobre mim que agi no direito de fazer justiça. O Senhor fez com a maldade de Nabal cair sobre a sua própria cabeça dele. Olha só, queridos, o princípio da semeadura, isso se aplica a todos. Eu quero concluir, queridos. Viva melhor, negue a ofensa, assim como Jesus declarou essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe, se tem alguém que é uma referência para mim e para você, e que devemos olhar nele todos os dias, é Jesus. Jesus é uma referência para todos nós, queridos. Jesus, ele o tempo todo era ofendido, mas ele não deixou que este sentimento pairasse sobre o seu coração. Ele orava: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando ofendiam eles, ele orava. Quando estavam ofendendo eles, Senhor. Isso é a maneira, quando você ora por aquele que está ofendendo você, sabe o que significa isso na verdade? Você está protegendo o seu coração como um escudo para não infiltrar este veneno que é capaz de ser mortífero, de destruir o seu coração, contaminar você. Sigamos Jesus. Ele assumiu a culpa, mas não foi culpado, para fazer a vontade do Pai. Guarde seu coração para não ficar ofendido. Saiba lidar com uma ofensa. Melhor coisa, irmãos, é nós estarmos de mãos limpas e coração puro diante de Deus e das pessoas. A palavra diz que nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. Você está chateado com alguém que falou mal de você? Quem não fica? A questão é, comece a falar bem daquele que fala mal de você. Você vai ver que remove uma coisa tremenda dentro de você, porque você está agindo sob o princípio da palavra de Deus. E Ele diz que nós devemos não pagar o mal com o mal, aquele que nos faz mal. Não, faça o bem àquele que te faz mal.
Guarde seu coração da ofensa. Isso tem poder de destruir a sua vida. Eu vejo assim, sinceramente, a história de Davi, que ele poderia louvar a Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor enviou uma pessoa para guardar-me do mal, me guardar o meu futuro. E nessa noite o Senhor está nos despertando, chacoalhando: olha, guarde seu coração dessa ofensa, dessa pessoa. Não fica alimentando seu coração nisso. Para de ficar alimentando sentimento, para de ficar alimentando esse rancor, para de ficar lembrando disso. Começa a orar: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazes. Assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo também, Senhor. Irmãos meus, só assim nós podemos desfrutar de relacionamentos saudáveis e viver melhor. Vamos orar ao Senhor neste momento, irmãos meus. Feche teus olhos por um momento. Você, se puder colocar de pé, se coloque de pé. Senhor, Tua palavra nessa noite veio como um espelho para revelar nossos corações. Não tem como fugir da verdade. Tua palavra é como uma espada, Senhor. Tua palavra traz revelação dos nossos corações, Senhor. Pai, examine o nosso coração, como o salmista declarou isso no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma ofensa, Senhor. Pai, nós entendemos o que tem poder de destruir o Teu povo, destruir uma família, Senhor, é a falta de lidar com ofensas. Nós corremos o risco de ser ofendido por coisas tão simples. Ai, meu Deus. Quando o Senhor nos liberta, a gente sente até vergonha. Como pôde ficar assim? Meu Deus do céu. Quando o Senhor abre nossos olhos, a gente simplesmente se rende diante dos seus pés e diz: Senhor, muito obrigado por abrir os meus olhos. Eu estava cego por este sentimento de vingança, por este sentimento de tomar partidarismo, de fazer alguma coisa com minhas próprias mãos sobre essa pessoa que me ofendeu, e o Senhor abriu os meus olhos, tanto para me livrar agora e também poupar o meu futuro. Senhor, vem com a Tua graça, Espírito Santo de Deus, venha trazendo convencimento a corações que estão fechados. Traga, Senhor, um quebrantamento. Nós oramos no nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha trazer um encorajamento de fazer aquilo que já sabe muito bem o que deve ser feito, para que assim nós possamos viver de tal maneira que glorifique o Teu santo nome, Senhor. O Senhor nos criou para ter relacionamento, Senhor. Relacionamento contigo, relacionamento de uns para com os outros, como uma grande família na fé. Mas sabemos que a convivência nos revela um tanto, mas precisamos ser moldados, transformados pelo Senhor todos os dias. E cremos que uma das ferramentas afiadas que o Senhor usa para que sejamos lapidados são pessoas, são relacionamentos. E por isso nós te pedimos, ó Pai, nos ajude a sermos cada dia transformados à imagem de Cristo, de tal maneira que teve uma capacidade de ser cercado por ofensa, mas não foi ofendido por nada e não ofendeu ninguém. Aleluia. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a sermos assim também, a ter este coração, Pai, um coração novo, um coração igual ao Teu, um coração igual ao Teu, meu Senhor. Quero encorajar você a fazer dessa canção uma oração, no nome de Jesus, queridos.
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Peça com fé, peça e será dado. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Dá-me um Dá-me, Senhor. coração igual ao teu, Sim, meu Jesus. mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Nós vamos declarar mais uma vez, queridos, em oração essa canção. Mas queremos chamar nessa hora você que está na campanha, seja você encerrando hoje o 7º dia dessa campanha, ou que deseja também começar hoje um compromisso de oração com Deus, 7 semanas. Você pode estar vindo também aqui à frente, por favor, e pegando ali um cartão, está aqui à frente, você que deseja começar hoje um propósito de oração, 7 semanas com Deus, um propósito de você clamar, apresentar diante do Senhor. Eu quero chamar você que está na campanha, tanto começar hoje ou terminando hoje, que você saia do seu lugar, por favor. Você pode vir aqui à frente, tá? Pode vir aqui à frente, sair dos seus lugares, e os intercessores vão passar orando, e na medida que orar, você sentir que alguém já está orando com você, você pode retornar para o seu lugar, tá bom? Pode vir logo aqui na frente, irmãos amados, por favor. Vamos declarar mais uma vez essa canção, que é em nome de Jesus.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Declare isso mais uma vez, queridos. Dá-me um coração igual Ó, ao Jesus. teu, meu mestre. Coração Disposto. Sim, Senhor. Ó Deus. Coração igual ao Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te cubra, que o Senhor te guarde, te abençoe. Vamos na paz, irmãos meus.